Olá, boa noite, graça e paz a todos. Como é que estão? Tudo bem? Estamos nós mais uma vez aqui para a gente estudar um pouco a palavra de Deus, para nós estarmos juntos, meditando na palavra, principalmente em tempos em que nós ficamos ansiosos, preocupados. E eu creio que Deus estará sempre em nosso coração, nos ajudando, nos dando forças para vencermos essa situação que estamos passando, né? E espero, em nome de Jesus, que tudo esteja bem. Espero que os irmãos estejam bem também e que possamos juntos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos preparando um texto para os irmãos, para reflexão, e o texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, cujo tema é Superando Tempos Difíceis. Superando tempos difíceis. E é isso que nós estamos vivendo mesmo, tempos difíceis, tempos que estão diante de nós e que nós não entendemos e queremos saber qual que é a vontade de Deus e nos perguntamos e questionamos muitas vezes, mas são tempos que nós vivemos e eu creio que na nossa geração não temos passado por isso, mas precisamos enfrentar, precisamos olhar com bastante coragem, com bastante determinação e saber que Deus está sempre nos ajudando, sempre conosco. E o texto é esse, 2 Timóteo 3:1, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E tem outra versão que diz tempos trabalhosos, ou tempos problemáticos, várias versões nesse mesmo texto, neste mesmo versículo, 2 Timóteo 3:1, né? E nós vivemos, meus irmãos e irmãs, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos perigosos. Os irmãos podem até perceber que não apenas por causa desta doença, por causa do vírus, né, por causa desses últimos acontecimentos, mas mesmo antes nós temos visto violência, muita maldade, muita dureza de coração, e nós temos visto bastante situações de extrema violência, e isto tem realmente nos entristecido e nos preocupado também, né? E agora, nesse último tempo, surgiu esse novo problema, essa nova ação, né? Que é exatamente a luta contra uma doença, contra um problema de saúde, que eu creio que está afetando a todos nós e de alguma forma vai alterar a nossa história, o nosso futuro, e nós precisamos encarar essa situação e, como eu disse, com bastante seriedade, com bastante determinação. E nós que somos crentes precisamos cada vez mais confiar em Deus, confiar na graça de Deus, que o Senhor vai agir, já está agindo, aliás, já está manifestando a sua mão, já está manifestando a sua vontade. E o texto continua dizendo, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos buscar meios para enfrentar situações complexas, situações difíceis. É isso mesmo que ele está dizendo para o seu servo, o seu filho na fé, que é Timóteo. Essa carta foi dirigida a um jovem pastor, alguém que estava iniciando seu ministério, estava trabalhando numa igreja,
e Paulo estava dando a ele orientações sobre como deve agir diante de situações adversas, situações difíceis, problemas. E ele mesmo, nesse primeiro versículo do capítulo 3, disse: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos perigosos. E era isso exatamente que Timóteo estava vivendo naqueles dias, como nós também vivemos nos dias de hoje, tempos muito difíceis. E ele vai narrando no texto em seguida, vai narrando quando, em que momento, o que ação que ele deveria tomar para vencer estas situações ou essa situação. E nós temos aqui uma série de situações que Paulo coloca, principalmente depois do versículo 2 em diante, que ele vai narrando, vai listando esses problemas. Diz assim, no versículo 2 em diante: porque haverá homens nesses dias que serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele vai listando tudo isso e ainda coloca no final, no versículo 5, que essas pessoas têm aparência de piedade, ou seja, parece que são piedosos, parece que são crentes, parece que são religiosos, que guardam uma vida digna, reta diante de Deus e dos homens. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: negam a eficácia dela com as suas atitudes. E dá uma dica, dá uma exortação até para Timóteo, dizendo: dessas pessoas afasta-te. Então, se você percebeu no texto, nesse texto, essas várias colocações do apóstolo Paulo, falando que nos últimos dias as coisas estarão feias, estarão difíceis, as pessoas serão mais avarentas, mais egoístas, mais ingratas, as pessoas seriam mais violentas, seriam orgulhosas e tal. Aí você olha para a nossa situação atual, você vê uma luta contra uma doença e as pessoas brigando entre si por questões pessoais, por questão política, por questões que não levam a nada e acabam deixando de lado o verdadeiro motivo, o verdadeiro inimigo, que é a luta, o combate contra uma doença. Então, olha só, o mal já está aí, o mal já está implantado, né? Só que as pessoas, elas em vez de trabalharem para que esse mal possa ser extirpado, possa ser tirado, parece que há uma tendência de que isso continue, que isso fique, porque se isso ficar, isso vai ser benéfico para um ou para outro. Enfim, são coisas humanas que levam apenas a morte, que levam a coisas ruins. Então nós percebemos que os últimos dias estão muito conturbados, nós não temos em quem confiar, nós não temos em quem crer, nós não temos, mesmo nas pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas estão ficando desconfiadas, estão ficando com seu sentimento muito... elas passam a olhar apenas para si mesmas, e isso é muito ruim para nós,
principalmente para aqueles que se dizem crentes, cristãos, aqueles que se colocam na condição de filhos de Deus. Então nós percebemos assim, se nos últimos tempos as coisas estão difíceis, quais seriam as nossas atitudes? Como nós devemos superar, porque esse é o nosso tema de hoje, superar tempos difíceis. Como nós devemos superar isso e o que o apóstolo Paulo fala a respeito desta questão, né? Principalmente no início do texto, ele vai mencionando aqui os pecados, os erros dos homens, mas e a nossa postura, e a nossa posição, o que nós devemos fazer? Primeiramente, nós devemos perceber que os homens são assim por causa do pecado. O pecado torna os homens infelizes, né? Infelizes, e eles sendo infelizes, eles buscam meios de alcançar, de algum modo, a felicidade, de alcançar, de algum modo, algo que os atraia, que os satisfaça. Então, o egoísmo, né, as pessoas se tornam mais egoístas, mais materialistas, mais voltadas para si mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz, amantes de si mesmo. Ou seja, o egoísmo é aquele que se ama ao ponto de fazer tudo em benefício próprio, né? Em interesse próprio. Então, as coisas são feitas por interesses pessoais das pessoas, né? Então, o próprio egoísmo, ele se agarra à nossa natureza humana, né? E provoca todo esse conturbar de emoções, de sentimentos que se voltam para nós mesmos. E nós não abrimos mão sequer das nossas comodidades, nós não abrimos mão daquilo que nós achamos que devemos, que queremos, né? Nós não cedemos. Por isso que existe tanta briga, tanta dissensão, tanta divisão, porque as pessoas não se entendem, cada um busca os seus próprios interesses, e é o interesse do homem em primeiro lugar. E com relação a Deus a mesma coisa, porque se eu busco o meu próprio interesse, isso me separa de Deus. Eu não estou buscando o interesse de Deus, o interesse do próximo, estou buscando o meu interesse. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nos últimos tempos, as pessoas estarão, em outras palavras, buscando os seus próprios interesses, estão sendo egoístas, avarentos, gananciosos, estão agindo por si mesmas, pensando por si mesmas e se esquecendo do principal, que é agir por Deus, né? Jesus Cristo disse que aquele que quiser servir a Ele, quiser ir até Ele, quiser buscar a Ele, deve negar-se a si mesmo, né? Deve negar-se a si mesmo. O discípulo, o verdadeiro discípulo de Cristo, deve deixar todas as coisas, inclusive o seu próprio interesse. E é isso que nós estamos colocando aqui nesta pequena reflexão. Para nós superarmos esses tempos difíceis, devemos pensar um pouco acerca do nosso interesse. Qual é o nosso interesse? Se nós estamos buscando apenas o nosso interesse, as nossas próprias coisas, as coisas que eu gosto, que me satisfazem, que me deixam o meu ego inflado, que me deixam felizes, né? As pessoas buscam felicidade de várias formas, mas o que isso representa, o que isso quer dizer diante de Deus, né? Deus me chamou, Deus me deu essa condição para que tenhamos uma vida diferente, para que sejamos diferentes. Por isso que Jesus, quando disse, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, negue seus próprios interesses, as suas próprias coisas pessoais e comece a me seguir, comece a me buscar. E o próprio Jesus afirmou que o primeiro mandamento é que você ame a Deus
ame a Deus em primeiro lugar, que você busque a Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai a Deus em primeiro lugar. Então, o verdadeiro interesse nosso é buscar a Deus. Para você superar momentos difíceis, comece a pensar no Senhor, comece a priorizar o Senhor, comece a buscar o Senhor em primeiro lugar, comece a dedicar a sua vida ao Senhor. E isso vai te tornar realmente uma pessoa diferente de tudo aquilo que foi mencionado lá no versículo 2 desta carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo, ele dá conselho ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, e esse conselho ele serve para nós, ele deve servir para nós, para que nós possamos ultrapassar, superar esta situação conturbada, essa situação difícil que estamos vivendo. E a primeira lição que nós temos é que devemos amar a Deus em primeiro lugar, deixar o nosso ego, deixar o nosso egoísmo, deixar a nossa velha vida, nossa velha natureza de lado e começar a viver realmente uma vida verdadeira diante de Deus. Não uma vida nominal, não ser um crente nominal, não ser um crente de falar, de palavra, mas um crente de ação, um crente de fé que acredita apesar das circunstâncias. Então nós somos chamados, em primeiro lugar, para vencermos essa situação. Tempos difíceis que nós estamos vivendo é amar a Deus em primeiro lugar. Paulo ensina nesse versículo que Timóteo deveria manter-se puro, nesse texto, aliás, que Timóteo deveria manter-se puro diante de uma sociedade má. Então, você se manter puro, digno, se manter incontaminado de má, totalmente arrasada pelo pecado, morta e separada de Deus. Precisamos, em primeiro lugar, colocar o Senhor na nossa vida. Em 1 Timóteo 4,12, o próprio apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: não despreze a tua mocidade, aliás, ninguém despreze a tua mocidade, mas você, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele está dizendo, apesar do mundo, apesar da maldade, apesar de toda a ganância humana, todo o egoísmo humano, você deve ser diferente. Você deve buscar a mim, deve buscar a Deus em primeiro lugar. Esta é a palavra para nós também nos dias de hoje, diante de uma situação tão complicada, difícil, momentos difíceis que estamos vivendo tempos complicados, mas nós devemos ser exemplo. Isso significa que Deus, ele é maior, é confiar nesse Deus. Deus é maior do que tudo que nós temos e que nós somos. E ele pode agir, ele vai agir na minha vida, na sua vida, ele vai agir no meio da igreja, como ele já está fazendo. Né? Esta é a primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, para suportar, para vencer os tempos difíceis, é nós aprendermos a ser pacientes. É difícil, porque é uma palavra que nós não gostamos muito. Quem consegue ser, quem gosta de ser paciente num momento assim? Nós precisamos ser pacientes. Pode ser que demore um pouco para passar, mas vai passar. Nós cremos nisso. Primeiro pela fé, que Deus está acima de tudo isso. Mas precisamos ter a paciência. Precisamos saber controlar, equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E procurarmos fazer a vontade de Deus.
o que Paulo estava dizendo ali para Timóteo é que a vida dele devia ser diferente daqueles que estavam trazendo para a igreja falsos ensinos, uma conduta errada. Ele tinha que suportar as aflições por causa de Cristo. Lá no versículo 10, versículo 10 ao versículo 13, ele diz que suporta as aflições como um bom soldado do Senhor. Suporta as aflições. Então, nós não gostamos de sofrer. Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta, ninguém tem paciência. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas de uma hora para outra, mas nem sempre é assim. Não são feitas dessa maneira, porque todas estão sempre debaixo da mão poderosa de Deus. Então, se nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, devemos ter paciência, devemos confiar. No Salmo 40 diz lá o salmista: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Então isso quer dizer que ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor e Deus se inclinou para ele, Deus ouviu as suas preces, Deus tirou ele do tremedal de lama e o colocou sobre a rocha. Então assim somos nós diante do Senhor. Suporta com paciência esses momentos de aflição, comece a buscar a Deus, deixe o seu egoísmo, as suas coisas pessoais. Quem sabe essa situação toda é para mudar a sua vida, para mudar a sua visão de reino, a sua visão do próprio, da própria igreja, da sua conduta como um cristão, como um filho de Deus, de você buscar mais o Senhor, de você começar a olhar para o Senhor com mais seriedade e deixar as suas coisas pessoais de lado. E Paulo está dizendo que há um contraste, deve haver um contraste exatamente. Você não pode ser igual ao mundo, você tem que ser diferente. Então ele exorta a Timóteo para que ele dê testemunho, para que ele seja diferente, principalmente daqueles que pregam algo e não vivem. Eles têm que ser diferentes, eles têm que observar, ele tem que mostrar na sua vida que ele é um verdadeiro cristão. Então ele precisa ter uma vida condizente com o nome de cristão. No versículo 12, a gente vê aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele fala que Timóteo, se ele se colocar diante de Deus, Deus o guardará, Deus o protegerá, Deus estará com ele, Deus será com ele nesse momento tão difícil de perseguição. E era isso que Timóteo estava vivendo nos dias dele, ele estava sendo perseguido. Exatamente por isso, porque quando aquele que quer viver piedosamente nesse mundo vai sofrer perseguição. Você quer viver em paz, você quer viver uma vida reta, uma vida digna, ser honesto, né? Hoje é muito incomum as pessoas buscarem isto, né? A honestidade, fazer as coisas com bastante honestidade, com bastante integridade. E quando você busca isso, você é perseguido, você sofre, você tem problemas na sua vida. E Paulo diz para Timóteo: aqueles que querem viver piedosamente sofrerá perseguição, mas saiba que Deus estará com você. Então, uma maneira de você também superar tempos difíceis, do jeito que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é você ser paciente, esperar a mão, a graça de Deus que vai agir no momento certo, vai trabalhar e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então nós precisamos acreditar que o Senhor está acima de tudo. E a terceira lição é que nós devemos nos manter firmes na verdade. Nos manter firmes na verdade. Porque ele está dizendo lá no versículo 14: tu, porém, permanece firme.
né? Permanece firme. Então nós precisamos nos guardar e permanece firme no quê? Qual é a nossa consistência, né? No versículo 14 e 15 ele diz: tu permanece firme naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aí ele diz que ele recebeu a palavra desde a meninice, desde a sua fase de criança, né? Que ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras. Então, se nós aprendemos, se nós temos a palavra no nosso coração, se nós temos a Bíblia no nosso coração e queremos viver por ela, nós precisamos permanecer nela, nós devemos obedecê-la, não apenas ter o conhecimento intelectual, não apenas saber o que ela diz, mas vivê-la, né? O que Paulo está dizendo aqui? Nós devemos permanecer nas verdades da palavra de Deus, nas verdades que nós recebemos desde a infância, e não nos desligarmos dela. Quantas vezes a pessoa foi ensinada na palavra desde criança, mas acaba perdendo aquele ensinamento, o tempo acaba esquecendo, deixando para trás os verdadeiros ensinos da palavra, ou pelo menos não leva a sério, né? Não guarda no seu coração, como diz lá o salmista, né? No Salmo 119, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se nós temos a palavra no nosso coração, nós precisamos guardá-la para que possamos superar momentos difíceis. Na palavra, nós temos ali muitas promessas de Deus, dizendo: não temas, eu estou convosco, não temas, porque eu sou teu Deus, não temas, porque eu sou o bom pastor. E várias vezes nós temos ali na palavra de Deus essa verdade, e às vezes nós nos esquecemos, porque a palavra é que nos dá o alento, é que nos dá a força, é que nos dá o alimento para nós vencermos momentos como esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Permanecer firme na palavra de Deus. No versículo 16, 17, ele fala que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é por Deus inspirada e é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, se nós temos o conhecimento da palavra, nós precisamos viver essa palavra, precisamos agir conforme ela está, não ser apenas um ouvinte, né, como está lá em Tiago, né, um ouvinte que se esquece, né, mas um crente atuante, um praticante da palavra. Então, Paulo está dizendo para Timóteo ali: firme-se naquilo que você aprendeu, naquilo que nós te passamos, naquilo que você tem no seu coração, para que esta palavra possa fazer diferença na sua vida e você, no momento certo, na medida certa, você possa vencer situações difíceis. Então, esse capítulo 3 de Timóteo é uma grande lição para nós, para superarmos momentos difíceis. Primeiro, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós deixamos de buscar os nossos próprios interesses e começarmos a buscar o interesse de Deus, as coisas de Deus, as coisas dos céus, que não são deste mundo. Nós precisamos entender também que a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos dá alimento, consistência para nós vencermos situações. Quantas vezes nós estamos caídos, nós estamos abatidos, e a palavra de Deus nos conforta, nos consola, nos ajuda nesses momentos difíceis. Nós precisamos saber também que o Senhor está conosco sempre, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos guardando, o Senhor está na direção das coisas. Nós não estamos sozinhos, nós devemos suportar
com paciência as aflições, porque se nós estamos sofrendo, Deus sabe disso, Deus conhece o nosso sofrimento e Ele vai agir no momento certo. Por isso nós precisamos nos apegar mais em Deus. Por isso você precisa se apegar mais em Deus, saber que em Deus nós temos a solução para as nossas mazelas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Precisamos confiar plenamente nesse Deus, nesse Senhor. Então, é esta a palavra que eu deixo aí para a vida de vocês, para o nosso coração. Superar tempos difíceis, nós precisamos nos apegar mais no Senhor. Precisamos deixar o nosso ego de lado. Precisamos buscar mais a Deus. E o Senhor vai agir, o Senhor vai trabalhar no coração e na vida de cada um de nós. Que Deus esteja realmente abençoando o seu coração, o seu lar, a sua família, onde você está. Eu sei que vocês devem estar aí se perguntando até quando, né? O Salmo 13 também, o salmista perguntou: até quando, Senhor? Até quando essas coisas acontecerão? Nós precisamos apenas entender que Deus está no comando. Não sabemos até quando. Esta resposta nós não temos para dar. Mas a única coisa que temos para dar é que Deus está no controle. Deus está no comando. Nós precisamos confiar mais nele. Confie no Senhor. Guarde o seu coração de toda a maldade desse mundo. Não permita, quem sabe agora, você seja realmente uma pessoa diferente, volte às suas atividades normais, mas de uma forma totalmente mudada, transformada, e que nós possamos dar o testemunho verdadeiro e pregar uma palavra genuína de amor, de fé, de transformação, de libertação, de cura, e essa palavra é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por participar desta reflexão, desta live conosco. Deus continue te abençoando sempre. Se você desejar, de alguma forma, alguma oração, você pode colocar também aí. Eu sei que algumas pessoas já estão nos assistindo, já estão participando conosco. Coloque seu pedido de oração para que nós possamos estar orando juntos e que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, te dê forças nesses momentos difíceis. E já te convidando para o próximo domingo, você participar conosco do nosso culto. No próximo domingo, às 19 horas, estaremos cultuando o Senhor, celebrando o nome do Senhor. É com muita alegria que nós estamos fazendo trazendo esses estudos para os irmãos, e é o recurso que nós temos por enquanto, né? Enquanto não pudermos nos reunir novamente, é o instrumento de Deus para a nossa vida, para a sua vida, é uma forma também de nós nos comunicarmos, de nós estarmos juntos, de nós nos vermos e falarmos. Então, que Deus esteja com cada um de nós, Deus esteja nos abençoando. Estou vendo os irmãos colocando aí os seus pedidos de oração. Mesmo depois do término desta live, esses pedidos estarão aí marcados e nós poderemos acessar, poderemos orar, interceder. Já te convido para isso. Você possa guardar esses pedidos e que possamos todos orar ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem, ó Deus, nos abençoado, tem nos dado vida, saúde, tem nos, ó Deus, suprido as necessidades, tem cuidado de nós. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso. Apesar dos momentos difíceis que nós passamos, sabemos que quando nós entregamos a Ti, confiamos,
o Senhor nos abençoa, o Senhor de alguma forma Deus age no nosso coração, na nossa vida, e sei que o Senhor já está agindo. Por isso eu te peço a tua bênção sobre cada um de nós. Não somente esses irmãos que estão nos assistindo, mas outros também que poderão nos ver, ó Deus, e compartilhar, ó Deus, esta palavra, e que, ó Deus, possamos nos apegar realmente em Ti, na Tua palavra, Senhor, que possamos superar momentos difíceis, que nos apeguemos em Ti, Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, amando o Senhor em primeiro lugar, deixando as nossas coisas pessoais e entregando totalmente a nossa vida nas Tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre cada família, cada irmão, cada irmã que, ó Deus, que está pedindo para, ó Deus, para os seus queridos, Senhor. Tem misericórdia, Deus, de todos nós. Também nos perdoe, ó Deus, nos livre de todo mal, Senhor Deus, nos dê forças para que possamos vencer, ó Deus, as nossas dificuldades. E, ó Deus, sê conosco, Pai, nos abençoe, abençoe a Tua igreja, onde quer que esteja reunida, Senhor Deus, nas casas. Ó Pai amado, tem misericórdia de nós e ajuda, Deus, para que possamos passar por esse momento difícil, Deus, de uma forma tranquila, Senhor. Sê conosco, nós te pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos, irmãs, Deus abençoe, um abraço para cada um de vocês e vamos continuar orando, né? Vamos continuar buscando o Senhor. O Senhor está nos ouvindo quando o seu povo o busca de todo o coração. Então, que façamos isso em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém.